Vamos reagir aqui ao Timothy Ricks, está falando sobre o Webflow. O Timothy Ricks é um dos maiores, pelo menos para mim, ele sempre foi uma pessoa que me ensinou muito o Webflow nos vídeos, nos conteúdos que ele fazia. Sempre alguns hacks de Webflow, alguma forma de usar o Webflow além do que a interface permitia, mas sem quebrar nenhuma regra. Um cara muito criativo, um cara muito... Sempre foi um evangelista do Webflow. Só que eu parei de usar o Webflow acho que tem mais de um ano já, né? Oficialmente tem um ano, que foi quando o Cloud começou a ficar muito bom em fazer código, assim, né? A última empresa que eu trabalhei, a gente era full em Webflow. As últimas empresas que eu trabalhei, eu sempre levei o Webflow comigo. Mas de tempo pra cá não fez mais sentido, é um valor muito alto. E pelo que eu conheço do Timothy, ele é um cara que ele não vai falar de valor pra gente, vai falar tecnicamente. Então vamos reagir aqui. Então ontem eu publiquei este post meio que destacando a decadência do Webflow. E algumas horas depois o Webflow lançou este post no blog falando sobre o futuro do Webflow. E sinceramente isso me dá muita esperança. Pra dar um contexto, caso você não tenha lido, eu sou o maior fã do Webflow há 7 anos. Tanta Pra mim o experiência, Webflow confia esperança, no não. sucesso ou fracasso do Webflow. Eu espero ver uma nova visão pro futuro. E na verdade nós a recebemos um pouco mais cedo. À medida que faço cursos e crio sites para clientes no Astro, ficou dolorosamente óbvio pra mim que o Webflow atual é um dinossauro. Até em coisas simples. Eu já ouvi falar do Astro, mas eu não uso. Vamos continuar vendo, vamos ver o que ele fala. Deixar ele De uma forma como desenvolver. scripts específicos de componentes são tratados. Eu sempre pensei que o Mas Webflow eu concordo que o Webflow virou um dinossauro. Infelizmente. Dói falar isso, tá? entrega o mesmo HTML e CSS que qualquer outro site entrega. Então eu tenho potencial de criar um site tão bom quanto qualquer outro que existe por aí. E conforme comecei a aprender como componentes e coisas do tipo são tratados, percebi que existem grandes desvantagens. E quando lanço um site no Webflow, ele acaba sendo significativamente pior do que se eu construísse em algo como o Astro, porque falta, por exemplo, a maneira como o Astro compila apenas os scripts necessários para aquele componente em cada página e apenas o CSS necessário para os componentes usados em todas essas páginas. Não. O Webflow ele carrega tudo e mais um pouco, assim. É bizarro. Você vai no console, no site em produção, você vê erro do editor, sabe? Que não precisaria estar ali. Temos esse tipo de flexibilidade e escalabilidade no Webflow. Então, isso realmente abriu meus olhos para uma maneira totalmente nova de construir que eu quero começar a explorar. Não vou ficar no grupo que defende ferozmente uma solução inferior só porque é a única que eu sei usar. Portanto, como criadores, precisamos sempre estar dispostos a evoluir e aprender. E é isso que você Só que se você está começando na carreira agora, cara, eu comecei a trabalhar usando CorelDRAW. Depois eu evolui para o Illustrator. Foi um caos essa transição, porque é muito diferente, eram conceitos muito diferentes. Depois eu comecei a fazer coisas de web, então eu usava Dreamweaver, eu usava Flash, eu usava Photoshop, eu não era do time que usava Fireworks. Mas foi difícil sair do Photoshop para pegar o Sketch, por exemplo, para fazer layout. Depois veio o Figma e foi difícil. A transição de cada software foi menos difícil do que a anterior. Então foi menos difícil eu ir do Photoshop para o Sketch do que foi do CorelDRAW para o Illustrator. Só que teve uma quebra, porque no Flash eu ainda mexia um pouco com código, no Dreamweaver eu ainda mexia um pouco com código. Quando chegou o Sketch era zero código, era só pegar, que era bem na época do UI UX e você trabalhar junto com um arquiteto de informação, né? Então o time de UX era isso, era meio que a dupla criativa, era a pessoa de UI e a pessoa de arquitetura. E depois você entregava tudo aquilo pro dev e reclamava que passou 8 meses e nada ficou pronto. Mas a transição de plataforma... Então assim, sempre é doído fazer uma transição de ferramenta, mas cada vez fica menos. Só que o Webflow foi uma que doeu pra mim, particularmente. Vamos ver o que ele vai falar. Não apenas ficar preso aos meus velhos hábitos, mas estar aberto a novas formas de trabalhar não e dá novas pra ideias, ficar. especialmente se forem formas melhores de trabalhar. E neste caso são, como criador que construiu toda a minha carreira em torno do Webflow, é doloroso ver isso. Há tantas coisas maravilhosas no Webflow que nenhuma outra plataforma tem, e é por isso que espero tanto que o Webflow possa tomar uma nova direção. Eu realmente não acho que alguém tenha construído a solução perfeita ainda. E o Webflow realmente acertou em cheio na UX e na experiência de editar visualmente um site. Mesmo quando eu estava construindo um construtor visual pro Sanity, tive que personalizá-lo muito para funcionar como Webflow e pegar emprestado os grandes princípios do Webflow. O Sanity é outra parada que eu nunca me interessei em usar, porque é um SaaS mas vai pra precisar você ser de um uma CMS. reformulação, uma reconstrução para que isso aconteça. E é isso que as pessoas vêm apontando nos comentários. Um pouco diferente do Webflow também, mas... Em vários lugares há um tempo que o Webflow precisa recomeçar do zero. Eles não podem simplesmente continuar construindo sobre o que já tem para chegar ao futuro onde precisamos estar. Então é aí que entra este artigo. Cara, esse jQuery Powered que ele fala aqui, ó. Esse jQuery Power Webflow Designer, porque basicamente é isso, né? Cara, é muito arcaico já. Embora tenha me ajudado tanto na carreira toda, mas não dá mais. Precisa recomeçar do zero. Eles não podem simplesmente continuar construindo sobre o que já tem para chegar ao futuro onde precisamos estar. Então é aí que entra este artigo do Webflow. Ele se chama Getting to the Source, chegando à fonte e fala sobre como a fonte da verdade precisa ser o código. Não precisa existir essa camada intermediária. Portanto, quando você está projetando o Webflow, você não está, na verdade, não está manipulando o seu site, você está manipulando uma representação interna, uma estrutura. Isso é importante entender, porque até a chegada do Webflow, a gente fazia o design, pegava esse pacote do design, entregava para um dev, o dev ia lá e programava 40% daquilo, 50% daquilo, o que mandavam ele fazer, né? Nunca dava para ficar no mesmo detalhe. Isso deu muita briga entre designer e dev, não sendo culpa nem de um nem de outro, né? Um que fazia um negócio muito complicado e outro que codava só o mínimo. Porque
Codar, desenvolvimento é uma atividade cara. E se a gente coloca todas as coisas que precisam ser desenvolvidas numa empresa, normalmente, e eu não gosto de falar isso, me dói falar isso, mas normalmente o design no estado da arte ali não é o que é mais prioritário. E também tem muito designer que pesa a mão em coisa que não precisa, né? Então tem que esse equilíbrio aqui, meio que de forma sistêmica, as empresas já faziam sozinhas, às vezes entregando alguma coisa pior para chegar no tempo e às vezes fazendo de fato só o necessário, mas aqui sempre tinha alguém que ficava meio pistola. Aí chegou o Webflow, que ficou bem no meio assim dessa galera, né? Então você parava de onerar os devs com alguma coisa que era muito absurda para ele, você tinha o Webflow aqui para você fazer toda a interação que você quisesse fazer, bom ou ruim, deixando travando no navegador ou não, mas funcionava no celular, funcionava em qualquer browser. E se você fizesse alguma coisa errada, o Webflow te ajudava a corrigir e tal, e tinha pessoas como o Timothy que tinham tutoriais maravilhosos para te ajudar. Mas é isso, você nunca estava mexendo no código. Então o Webflow sempre foi um intermediador entre o design que a gente ama fazer e o código que a gente nunca entendeu porra nenhuma. Assim. Só que com a chegada de Cloud Code, por exemplo, essa ferramenta que ele falou, o Astro, eu não usei, mas meio que começou a bater no Webflow e eles começaram a seguir por um caminho que os designers não estavam muito afim que eles seguissem assim. De dados proprietários que escreve seu site. Vamos ver. Basicamente o que isso significa, e geralmente é o mesmo no Astro ou em qualquer outra coisa, é que o que você está editando não é o código final. Ele é compilado e transformado em código final, mas onde isso é diferente no Webflow é que você não está realmente vendo o código fonte. Essa parte fica completamente escondida de você. E é por isso que não conseguimos fazer coisas como reordenar a ordem dos utilitários em nosso site até hoje. Isso é bizarro. Então, agora que as extensões do Commonplace pararam de funcionar, não temos como reordenar nossos utilitários. São pequenas coisas que vão minando e não importa quão boa a ferramenta seja, você fala, pô, eu não consigo fazer 1 mais 1 é igual a 2, velho. Não temos como copiar um componente e levá-lo para outro projeto sem que ele perca a conexão, porque esses dados tipo JSON, a forma como o Webflow estrutura o site, estão trancados dentro dos sistemas internos do Webflow e não podemos editá-los ou vê-los. É também por isso que o MCP é tão ineficiente, porque essa fonte, a fonte real do site, está trancada. Exato. Chegamos ao ponto em que literalmente qualquer pessoa pode criar um aplicativo totalmente funcional sem saber programar. Então é realmente disso que precisamos e é uma das razões pelas quais coisas como o Astro são muito mais eficientes, porque você pode editar diretamente essa fonte. Aí consegue ver. Qualquer um consegue ver. E é realmente para lá que o Webflow precisa ir. Mas nem tudo é o ruim. Existem coisas maravilhosas no Webflow e essa é uma das coisas que realmente se destacou para mim. Milhões de sites foram construídos por pessoas que não poderiam tê-los construído de outra forma. E estamos Não vou me prolongar muito nisso, mas foi o que eu acabei de falar, sabe? O Webflow preencheu um gap de uma forma como ninguém nunca tinha preenchido antes. O Wix tentou, a gente tinha esses site builders dessas empresas de hospedagem, mas tudo sempre foi uma grande bosta, assim. Qualquer pessoa que era uma pessoa de design profissional esbarrava em todos os limites das ferramentas. E o Webflow chegou para meio que levar essas pessoas para cima e mostrar possibilidades de fazer coisa que essa galera não conseguia fazer e aumentar o nível dos designers, né? Então, é isso. Por isso que para mim não usar mais o Webflow foi tão dolorido quanto deixar de usar o Corel lá em, sei lá, 2003. realmente orgulhosos disso. Eu acredito firmemente que há muitas pessoas que nunca teriam entrado no desenvolvimento que aprenderam a desenvolver através do Webflow, e eu provavelmente sou uma delas. Eu estava experimentando com HTML e CSS um pouco antes disso, mas na verdade quando entrei no Webflow e pude ver diretamente os resultados das propriedades CSS que eu estava ajustando direto na tela, aprendi CSS muito mais rápido assim. E sinceramente eu acho que tem sido uma ferramenta excelente. Verdade. E eles disseram que, dadas as restrições de 2013, tomaríamos a mesma decisão novamente amanhã. Então 2013, acredito, foi por volta da mesma época em que o React se tornou código aberto. Foi mais ou menos na mesma época em que estruturas de componentes começaram a surgir. O Webflow chegou muito cedo no cenário e na época não havia muitas formas ótimas de gerenciar seu site em um fluxo de trabalho simplificado focado em componentes. Verdade. Então eles criaram seu próprio método para fazer isso, o que fazia muito sentido na época. Mas os tempos estão mudando bem rápido, portanto as coisas precisam mudar. Então eles mencionaram a entrada dos agentes. É aqui que as coisas realmente mudaram muito. Agentes de codificação agora podem ler, escrever, explicar e refatorar código o suficiente para tornar o código acessível a pessoas que nunca digitariam um ponto e vírgula. Você pode apontar para o seu site e dizer, aumente este título no celular, e o agente fará essa alteração no código real, o artefato em si, e mostrará os resultados. Mas agora, o problema é isso, né? Isso é uma coisa muito básica para você pedir para o Webflow. Você clica no título aí, para quem já usou o Webflow, você clica no título, você aumenta o tamanho, você muda o breakpoint para tablet ou para celular, você muda o tamanho e tá feito. Não precisa de um agente para fazer isso. Não acho que tudo precisa ser editado por um agente. Na verdade, o exemplo que deram aqui de aumentar o título no celular provavelmente seria muito melhor como um controle deslizante ou algum tipo de controle visual para o cliente. Aí, ó. Mas há certas coisas que Exatamente. são muito melhores Perfeito. quando deixamos o agente lidar com elas, especialmente quando há várias etapas envolvidas. Por exemplo, um cliente pode simplesmente arrastar uma seção para cima de outra, mas não considera realmente as regras que nós, como designers, estabelecemos. Se precisa ver 2 seções claras seguidas de uma escura, não queremos alternar. Completamente claro, escuro. Existem todas essas pequenas regras, ou os espaçamentos, ou coisa do tipo, ou atualizar a ordem de uma seção na página. Também é preciso atualizar a ordem dos links âncora. Existem Exato. todas essas coisas de várias etapas que o cliente não leva em conta. E uma ferramenta visual não nos atende bem porque eles teriam que conhecer todos os detalhes técnicos. Enquanto apenas digitar um comando, dizendo aí preciso mover essa seção para cima. A IA pode lidar com todas essas coisas nos bastidores. Eu era totalmente contra clientes usarem IA para editar sites até pouco tempo, mas passei a acreditar nisso porque ajuda eles a dialogarem com o site como se falassem. É óbvio. Eles vão fazer isso, não tem pra onde sair. Hoje, uma das primeiras coisas que um cliente me pede quando eu entrego um site é: eu vou ter acesso ao código?
Claro, é seu, tá aqui, toma. Porque essa pessoa não precisa ficar me pagando para fazer uma manutenção. Ela pode ela mesma testar as águas e tentar. Se der errado, ela com certeza vai chamar. Mas se der certo, ela vai mostrar para você e falar assim, olha o que eu consegui fazer, que legal. Com o desenvolvedor. E você pode definir todas as regras nos bastidores para obter um resultado muito melhor, evitando que o site se degrade com o tempo, como acontece quando o cliente edita visualmente. Portanto, vejo muito valor nisso e a Webflow está tomando as medidas certas ao criar salvaguardas para limitar que agentes editem apenas certas partes do site, o que considero fundamental. Basicamente, estão dizendo que vão reconstruir o Webflow com o código como a fonte da verdade. E essa parte parece ter sido escrita por IA, mas tudo bem. Este não é um anúncio de um lançamento, é um anúncio de uma direção. Então, Cara, esses padrões de escrita de IA é foda. Nossa senhora. Eu pego muito isso. Quando eu tô escrevendo alguma coisa, eu percebo isso, eu já tiro, sabe? Que é tipo isso. Isso aqui não é uma coisa A, é na verdade uma coisa muito maior. A arte, não sei o que, isso deixa claro, junto com os travessões que foi escrito por IA. basicamente nada foi confirmado oficialmente ainda, mas pelo menos vemos que a Webflow reconhece nossas dificuldades atuais e que está trabalhando em uma nova direção. Mas tá demorando, né? Tipo, quantas pessoas perderam? Eu vou pesquisar isso depois. Não vamos fingir que é uma tarefa Quantas pessoas pararam de usar o Webflow? fácil. Rearquitetar uma plataforma da qual milhões de pessoas dependem, baseando em uma fonte de verdade fundamentalmente diferente, é o maior desafio. Isso é uma parada diferente, porque tem uma parcela de profissionais que começaram a usar o Webflow que não tem o mesmo background de quem trabalha com design e tecnologia há muito tempo. São pessoas que vieram do marketing, eles conseguiram ganhar essa fatia de mercado de pessoas que hoje têm um site que é muito mais fácil de atualizar do que um Elementor da vida, sabe? E se eles mudam tudo para agradar a galera que começou o Webflow, começou junto com o Webflow lá atrás, eles podem acabar perdendo grana, perdendo mercado, e não é o que eles querem. Então, a dificuldade que eles têm agora é de conseguir agradar públicos diferentes, pessoas que eles ajudaram a desenvolver no passado, que ainda tem uma nostalgia muito boa do Webflow, mas que hoje já estão avançadas mais do que a ferramenta conseguiram avançar mais rápido do que a ferramenta conseguiu, graças a pessoas como esse Timothy Ricks aqui. E tem a galera que tá chegando agora, entre aspas, e que não tá afim de usar IA, não confia ou não pode usar na empresa e acaba caindo aqui no Webflow. De engenharia que essa empresa já Porque tem um mercado gigante atrás do Webflow. Você consegue comprar template, você consegue comprar tudo, e às vezes acaba saindo muito mais barato do que você tentar fazer você mesmo. enfrentou. Mas isso também foi encorajador. Diz que seu site não vai a lugar nenhum, nem a forma como você trabalha hoje. Estamos construindo a ponte antes de pedir que alguém atravesse. Muitas pessoas com quem converso na comunidade pensam que talvez existam duas versões separadas do Webflow e que a versão antiga é onde seu site permanecerá. Por quê? Sendo realista, pedir a todos que já criaram seus sites no Webflow para refatorá-los para essa nova forma de trabalho provavelmente não é viável. Aí, ó, tá vendo? Provavelmente não é viável. Não consigo visualizar isso. Não sei para onde as coisas vão, mas isso soa como uma possibilidade. E sim, a maior questão que resta com tudo isso é que o Webflow está no fim da linha. Eles vendem hospedagem, ou pelo menos é onde estão posicionados agora. Quando o código é a fonte da verdade, você pode hospedar esse código em qualquer lugar. Isso liberta o seu site. Atualmente não está preso à forma de trabalho proprietária do Webflow. Você pode exportar seu site como código, mas perde todas as vinculações de componentes. Exato. Você perde todo o CMS e tudo que vem com ele. Portanto, quando você realmente possui seu código-fonte, a questão passa a ser que valor o Webflow oferece monetariamente para que a gente continue pagando. E eu acho que talvez uma das Eu achei que ele não fosse tocar no assunto monetário, porque eu imagino que para eles não seja uma dor. Aqui no Brasil é vezes 5, vezes 6, fora os impostos, então ainda acaba sendo uma dor, mas ele tocou. forma de resolver isso seja através do gerenciamento do site. Como continuar pagando por licenças para que pessoas editem o site? Profissionais de marketing com funções específicas, não sei. Poderia ser uma maneira de fazer isso, todo o sistema de gestão em torno do site. Mas agora, isso chegou a um ponto onde o Webflow atual, simplesmente, não é divertido de usar e não acho que a equipe com quem trabalho goste de trabalhar nele. Honestamente, parece que os desenvolvedores de WordPress personalizados da nossa equipe estão muito à nossa frente quando se trata de Webflow. Eles têm coisas como controle de qualidade automático, onde quando alguém insere um cartão de controle de qualidade na nossa gestão de trabalho, uma IA propõe automaticamente uma solução antes mesmo do engenheiro precisar revisar ou tocar nele. Existem tantas coisas automáticas acontecendo assim, enquanto no lado do Webflow estamos tendo problemas onde, por exemplo, um desenvolvedor cria uma nova navegação ao mesmo tempo em que um estrategista de conteúdo insere todo o conteúdo. Então o cliente diz, precisamos voltar para a navegação antiga e temos que decidir, restauramos o backup. Nossa, isso é um caos, velho. O estrategista perde todo o seu trabalho, ou o desenvolvedor precisa excluir sua navegação e reconstruir a antiga do zero. Então, existem tantos pequenos problemas frustrantes assim que são resolvidos fora do Webflow. Se o Webflow pudesse liberar isso e nos dar o código-fonte, não teríamos esses mesmos problemas. Então, estou esperançoso. Estou ansioso para ver o que será anunciado na Webflow Conf, para onde as coisas vão, mas é ótimo saber que o Webflow não está ignorando esse problema. Eles sabem qual é o problema e estou empolgado para ver o que eles vão. Eu sinceramente não tô muito empolgado não, cara. Eu acho que eles vão tentar... Sabe quando você pega, sei lá, aquela pessoa mais formal do mundo, que você vê de terno e gravata o tempo inteiro, de repente essa pessoa coloca um boné, uma camiseta da Vans e fala, ó, eu sou modernão. Não é. Tipo, não é. E soa falso. Então o meu medo com o Webflow é isso.